Você não está mais sozinha. Foram essas as palavras que Thomas Dawson disse ao olhar para aquela mulher com o rosto coberto de hematomas que acabara de descer da carruagem. Todo mundo na pequena cidade parou para ver o que aconteceria a seguir. A mulher estava machucada, assustada, segurando uma carta que oferecia a ele a chance de desistir de tudo e receber seu dinheiro de volta. Mas em vez de virar as costas como qualquer um esperaria, ele fez algo que ninguém imaginava. E o que aconteceu depois daquele momento mudaria o destino de duas vidas quebradas para sempre. Mas para entender por que aquele fazendeiro solitário tomou uma decisão tão inesperada, é preciso voltar algumas semanas no tempo. Thomas Dawson era um homem de 35 anos que vivia sozinho há 9 longos anos numa propriedade isolada no interior do oeste. Sua vida era simples e repetitiva. Acordava antes do sol nascer, cuidava dos animais, trabalhava na terra até o corpo doer, voltava para uma casa vazia, comia sozinho e dormia no silêncio pesado de quem não tem ninguém para conversar. 9 anos assim. 9 anos ouvindo apenas sua própria voz e o vento batendo nas janelas. A solidão nunca tinha incomodado tanto até aquele último inverno. Foi o mais rigoroso que ele já tinha enfrentado. As noites eram geladas, o vento cortava como lâmina e a neve cobria tudo por semanas. Thomas passava as noites sentado em frente à lareira, olhando para as chamas, e pela primeira vez, em todos aqueles anos, sentiu o peso verdadeiro de estar completamente sozinho. A casa que ele tinha construído com as próprias mãos parecia grande demais, vazia demais, silenciosa demais. Não havia ninguém para compartilhar uma refeição, ninguém para conversar sobre o dia, ninguém para simplesmente estar ali. Foi numa dessas noites longas e frias que Thomas fez algo que jamais imaginou fazer. Pegou papel, caneta e tinta e começou a escrever. Era uma carta para um daqueles serviços de casamento por correspondência que ele tinha ouvido falar. Serviços que conectavam homens do oeste com mulheres das cidades grandes do leste que buscavam uma nova vida. Ele nunca tinha considerado isso seriamente antes. Sempre achou que conseguiria viver sozinho para sempre. Mas ali estava ele, escrevendo sobre si mesmo, sobre sua propriedade, sobre a vida que poderia oferecer. Terminou a carta, dobrou, colocou num envelope e enviou antes que pudesse mudar de ideia. 3 semanas se passaram. Thomas quase tinha esquecido da carta, convencido de que nada aconteceria. Mas então, numa tarde comum, o carteiro apareceu com uma resposta. Thomas abriu o envelope com as mãos tremendo levemente. A carta era curta e direta. Dizia que uma jovem chamada Clara Bennett, de 24 anos, estaria disposta a fazer a viagem. Ela chegaria em 5 dias na cidade mais próxima. Thomas leu aquelas palavras 3 vezes seguidas, tentando processar o que estava acontecendo. Era real. Alguém estava realmente vindo. Os 5 dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e preparação frenética. Thomas limpou a casa de um jeito que nunca tinha limpado antes. Lavou cada janela, varreu cada canto, consertou coisas que estavam quebradas há meses. Preparou o quarto vazio que ficava do outro lado da casa, colocou lençóis limpos na cama, abriu as cortinas para deixar o sol entrar. Cortou o cabelo sozinho, usando uma faca afiada e o reflexo embaçado do espelho. Aparou a barba o melhor que conseguiu. Olhou para si mesmo e viu um homem marcado pelo sol e pelo trabalho, com rugas ao redor dos olhos, mãos ásperas e calejadas, alguns fios grisalhos começando a aparecer. Não era bonito, não era jovem, mas era honesto e trabalhador. Tinha que ser suficiente. Na manhã do 5º dia, Thomas acordou com o estômago apertado de nervosismo. Vestiu sua melhor camisa, a que guardava para ocasiões especiais que raramente aconteciam, calçou as botas menos gastas que tinha e montou no cavalo.
A cavalgada de 2 horas até a cidade pareceu durar uma eternidade. Sua mente não conseguia parar de imaginar como seria aquela mulher. Como ela olharia para ele. O que diria? Se arrependeria ao vê-lo? As perguntas giravam sem parar, enquanto o cavalo seguia pelo caminho conhecido. Chegou à cidade quando o sol já estava bem alto. Amarrou o cavalo em frente ao escritório de transporte e ficou ali esperando, segurando o chapéu nas mãos. Algumas pessoas conhecidas passaram e fizeram comentários curiosos sobre ele estar esperando alguém. Thomas apenas acenou, sem vontade de explicar nada. Seu coração batia cada vez mais forte conforme o tempo passava. E se ela não aparecesse? E se tivesse mudado de ideia? E se olhasse para ele e quisesse voltar imediatamente? Foi quando ouviu o som. Cavalos se aproximando, rodas batendo na estrada de terra, o ranger de madeira e metal. A carruagem apareceu ao longe, levantando poeira. Thomas sentiu cada músculo do corpo ficar tenso. A carruagem parou bem na sua frente. O condutor desceu e começou a descarregar as malas. Então, a porta se abriu. Uma mão pequena apareceu primeiro, segurando a beira da porta. Depois um vestido azul claro, todo empoeirado da longa viagem. E então ela desceu completamente. Thomas ficou paralisado. Clara era pequena e magra, com cabelos castanhos presos num coque simples. Mas foi o rosto dela que fez o coração de Thomas apertar com força. O lado esquerdo estava coberto por um hematoma grande, roxo e amarelado, que se espalhava da bochecha até perto da orelha. Havia um corte recente logo abaixo do olho, ainda com uma casquinha de sangue seco. O lábio inferior estava inchado. Ela mantinha a cabeça baixa, os olhos verdes, evitando olhar para qualquer um. Thomas ficou sem palavras por alguns segundos. Raiva, tristeza e confusão bateram nele ao mesmo tempo. Quem tinha feito aquilo? Por quê? Clara ficou ali parada, segurando uma pequena bolsa contra o peito, claramente esperando alguma reação. O silêncio parecia durar para sempre. Algumas pessoas na rua começaram a parar e observar, cochichando entre si. Então Clara fez algo que surpreendeu Thomas. Com a mão tremendo, ela tirou um papel dobrado de dentro da bolsa e estendeu para ele sem dizer nada. Se você chegou até aqui e quer saber o que acontece em seguida, se inscreva no canal agora. Aqui você encontra histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. É gratuito e ajuda a fortalecer nossa comunidade. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Thomas pegou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil. Desdobrou e começou a ler. A letra era bonita e bem feita, claramente escrita por alguém com educação. A carta era do serviço de casamento por correspondência. Dizia que a jovem que estava chegando tinha passado por situações muito difíceis nas mãos de pessoas que deveriam ter cuidado dela. Que ela estava buscando mais segurança do que propriamente casamento. E que, se ele quisesse desistir do acordo, o dinheiro que ele tinha pago seria devolvido completamente, sem nenhuma pergunta. Não haveria problema nenhum se ele simplesmente quisesse encerrar tudo ali. Thomas leu aquelas palavras 2 vezes. Depois olhou para Clara, que continuava com a cabeça baixa, os ombros tensos, claramente esperando que ele dissesse que não queria mais nada com aquilo. Ela parecia uma pessoa pronta para ser rejeitada, como se já soubesse que era isso que ia acontecer. As pessoas ao redor continuavam observando, esperando para ver o que o fazendeiro solitário faria. Alguns já estavam cochichando que ele provavelmente mandaria a moça de volta na mesma carruagem. Mas Thomas não fez isso. Ele dobrou a carta calmamente, guardou no bolso da camisa e deu um passo na direção dela. Clara levantou os olhos verdes pela primeira vez, e havia tanto medo naquele olhar que Thomas sentiu o peito apertar novamente. Foi então que ele disse as palavras que ninguém esperava ouvir. Você não está mais sozinha. A voz dele saiu firme, sem hesitação.
Clara piscou, surpresa, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. O senhor ainda quer que eu fique? Ela perguntou com a voz baixa e trêmula. Eu quero que você esteja segura, Thomas respondeu de forma simples e direta. O resto a gente resolve com o tempo. Os ombros de Clara relaxaram um pouco, e ela soltou uma respiração longa que parecia estar segurando há muito tempo. Obrigada, ela sussurrou, e pela primeira vez, um pequeno brilho de esperança apareceu naqueles olhos verdes. Thomas pegou a mala dela, que o condutor tinha deixado no chão, e acenou com a cabeça em direção ao cavalo. Minha propriedade fica a cerca de 2 horas daqui. Você prefere descansar na cidade primeiro ou prefere ir direto? Clara olhou rapidamente para as pessoas que ainda estavam observando e cochichando. Prefiro ir direto se não for incômodo. Então vamos, Thomas disse simplesmente. Ele ajudou Clara a subir no cavalo, tomando cuidado para não tocá-la mais do que o necessário, percebendo como ela se encolhia a qualquer movimento brusco. Depois subiu atrás dela, pegou as rédeas e começaram a cavalgar para fora da cidade. A viagem foi silenciosa. Thomas podia sentir a tensão no corpo de Clara, a forma como ela se mantinha rígida, como alguém sempre pronto para se proteger de um golpe. Isso fez a raiva crescer dentro dele novamente, pensando em quem tinha feito aquilo com ela. Quando chegaram ao topo de uma pequena colina, Thomas parou o cavalo e apontou para baixo. Ali está a propriedade. Clara olhou e viu uma casa de madeira bem cuidada ao lado de um riacho que corria claro e brilhante sob o sol. Havia um celeiro pequeno, uma cerca bem feita ao redor de um pedaço de terra cultivada e algumas galinhas ciscando no quintal. Não era grande, não era luxuoso, mas era limpo e organizado. É bonito, Clara disse suavemente. E Thomas achou que ela realmente quis dizer isso. Não é muito, mas é honesto, ele respondeu. Construí tudo com minhas próprias mãos. Desceram a colina e chegaram à propriedade. Thomas ajudou Clara a descer, pegou a mala dela e abriu a porta da casa. Por dentro, tudo estava simples, mas limpo. Havia uma sala principal com uma mesa de madeira, algumas cadeiras, uma lareira de pedra, uma pequena cozinha num canto, 2 portas que levavam para os quartos. Thomas levou Clara até uma das portas e abriu. Este é seu quarto. Pequeno, mas tem uma cama boa e uma janela que pega o sol da manhã. Clara entrou devagar, olhando ao redor. A cama estava arrumada com lençóis limpos, havia um baú velho no canto, e a janela tinha cortinas brancas que se moviam suavemente com a brisa. Está perfeito, ela disse, e sua voz estava mais firme agora. Muito obrigada. Thomas colocou a mala dela no chão e virou-se para sair, mas parou na porta. Clara, ele disse, esperando ela olhar para ele. Eu sei que você passou por coisas ruins. Não sei exatamente o que, e você não precisa me contar se não quiser. Mas aqui, nesta casa, você está segura. Eu dou minha palavra. O que aconteceu antes não vai acontecer aqui. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente para segurá-las. Eu não estou acostumada com homens que falam assim. Ela admitiu baixinho. Então vai ser bom você se acostumar. Thomas disse com um pequeno sorriso gentil. Descanse um pouco. Deve estar cansada da viagem. Vou estar lá fora cuidando dos animais se precisar de alguma coisa. Ele saiu e fechou a porta suavemente. Clara ficou ali parada por um momento, olhando ao redor do quarto simples que agora era dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo que tinha esquecido como era: segurança. Ela se sentou na cama, tocou os lençóis limpos, olhou pela janela para a vista das montanhas ao longe e então, finalmente sozinha, deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Lá fora, Thomas voltou ao trabalho, mas sua mente estava longe das tarefas habituais. Ele continuava pensando naqueles hematomas, naquele olhar assustado, na forma como ela se encolhia ao menor movimento.
Quem tinha feito aquilo? E por quê? Mas ele tinha feito uma promessa, e Thomas Dawson era um homem de palavra. Ela estava segura agora, e ele faria o que fosse necessário para manter essa promessa. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que o passado de Clara não estava tão distante quanto eles gostariam, e que os dias tranquilos que estavam por vir logo seriam testados de formas que nenhum deles esperava. Os primeiros dias foram de adaptação cuidadosa. Clara acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, e quando Thomas entrava na cozinha, já encontrava café fresco feito e algo preparado para o café da manhã. No começo, ela mal falava, apenas oferecia um pequeno aceno de cabeça e continuava o que estava fazendo. Thomas percebia que ela estava sempre atenta, sempre observando, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Ele tomava cuidado para não fazer movimentos bruscos, não levantar a voz, não se aproximar demais. Dava espaço para ela respirar. No terceiro dia, Thomas percebeu que os hematomas no rosto de Clara estavam começando a mudar de cor, ficando mais amarelados, sinal de que estavam sarando. O corte perto do olho já tinha cicatrizado bem. Ela ainda mantinha a cabeça baixa na maior parte do tempo, mas ele notou que, às vezes, ela olhava pela janela com uma expressão diferente no rosto. Não era mais apenas medo, era algo parecido com curiosidade, talvez até esperança. Uma manhã, Thomas estava consertando a cerca perto do celeiro quando ouviu passos atrás dele. Virou-se e viu Clara caminhando em sua direção, segurando uma caneca de café. "Pensei que você pudesse querer", ela disse, estendendo a caneca. Thomas pegou, surpreendido com o gesto. "Muito obrigado. Não precisava se incomodar." "Eu sei", Clara respondeu, "mas quis fazer." Ela ficou ali parada por um momento, olhando para a cerca quebrada. "Posso ajudar?" Thomas olhou para ela surpreso. "Não precisa fazer isso, Clara. Você já faz muito cuidando da casa." "Eu quero ajudar", ela insistiu, e havia uma determinação na voz dela que não estava lá antes. "Eu cresci numa fazenda pequena antes dos meus pais morrerem. Sei fazer algumas coisas." Thomas assentiu devagar. "Então pode segurar estas tábuas aqui enquanto eu prego." Eles trabalharam em silêncio por um tempo, e Thomas percebeu que Clara realmente sabia o que estava fazendo. Ela segurava as tábuas firmes, passava os pregos quando ele precisava e não reclamava do sol quente ou do trabalho pesado. Quando terminaram aquela sessão da cerca, ela limpou o suor da testa e olhou para o trabalho com uma expressão de satisfação. "Faz tempo que eu não faço isso", ela disse suavemente. "Senti falta." Foi naquela noite, depois do jantar, que Clara finalmente começou a contar sua história. Eles estavam sentados na pequena varanda da frente, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu. O ar estava fresco e agradável, e o som do riacho próximo criava uma melodia suave. Clara ficou em silêncio por um longo tempo antes de começar a falar. "Eu acho que você merece saber o que aconteceu", ela disse baixinho. "Por que eu cheguei aqui daquele jeito?" Thomas não disse nada, apenas esperou, dando a ela o tempo que precisasse. Clara respirou fundo e começou. "Meus pais tinham uma fazenda pequena. Não era muito, mas éramos felizes. Eles morreram de febre quando eu tinha 18 anos. Foi tudo muito rápido. Num mês eu tinha perdido os dois." Sua voz tremeu um pouco, mas ela continuou. "Meu irmão mais velho, Daniel, tinha se mudado para a cidade grande alguns anos antes. Ele veio para o funeral e disse que eu não poderia ficar sozinha, que deveria ir morar com ele e a esposa dele." Clara pausou, olhando para as próprias mãos. No começo, parecia que tinha sido uma boa decisão. Daniel tinha um trabalho bom, a casa era grande, mas eu logo percebi que ele bebia muito. E quando bebia, ficava diferente, agressivo.
No início, era só com a esposa dele. Eu ouvia os gritos, as coisas quebrando. Mas eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém naquela cidade. Thomas sentiu a raiva crescer dentro dele novamente, mas manteve a voz calma. E depois ele começou com você também. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Clara assentiu lentamente. Quando eu completei 24 anos, algumas semanas atrás, tive uma discussão com ele. Eu disse que queria arranjar um trabalho, ganhar meu próprio dinheiro, talvez alugar um quartinho em algum lugar. Ele não gostou. Disse que eu era uma ingrata, que ele tinha me dado teto e comida e eu não tinha direito de sair. Ela tocou levemente o rosto, onde os hematomas ainda estavam visíveis. Quando insisti, ele... Bem, você pode ver o que ele fez. Eu fugi naquela mesma noite. Clara continuou, sua voz ficando mais firme. Peguei o pouco que tinha e saí enquanto ele estava dormindo. Uma senhora que morava na rua ao lado tinha me falado sobre o serviço de casamento por correspondência. Ela disse que conhecia mulheres que tinham conseguido recomeçar a vida assim. Fui até lá e contei minha situação. A mulher que me atendeu foi muito gentil. Ela disse que conhecia um homem bom, que estava procurando companhia, alguém que não julgaria minha situação. Ela falou de você. Thomas ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Depois disse com a voz baixa, mas firme: Esse seu irmão não vai te encontrar aqui. E mesmo que encontre, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Clara olhou para ele, e pela primeira vez desde que chegara, ela sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda hesitante, mas era real. Obrigada, Thomas. De verdade. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Sei, sim, ele respondeu. Todo mundo merece se sentir seguro na própria casa. Isso não é favor, é o básico. Eles ficaram ali sentados por mais um tempo, em silêncio confortável agora, ouvindo os sons da noite. E Thomas percebeu que algo tinha mudado. A casa não parecia mais tão vazia. O silêncio não era mais tão pesado. Pela primeira vez em 9 anos, ele não se sentia completamente sozinho. E olhando para Clara, vendo a forma como ela relaxava aos poucos, como o medo ia saindo devagar dos seus olhos, ele soube que tinha tomado a decisão certa naquele dia na cidade. Mas o que eles não sabiam era que a paz que estavam começando a construir logo seria ameaçada, porque segredos do passado têm uma forma de ressurgir, mesmo quando menos se espera. As semanas foram passando e uma rotina confortável se estabeleceu entre Thomas e Clara. Ela acordava primeiro e preparava o café da manhã. Ele cuidava dos animais logo cedo. Depois, trabalhavam juntos na horta que Clara tinha começado a plantar atrás da casa, ou consertavam alguma coisa que precisava de reparo. As refeições eram compartilhadas à mesa de madeira, e as conversas, que antes eram raras e curtas, foram se tornando mais longas e naturais. Clara começou a falar sobre sua infância na fazenda, sobre as coisas que sua mãe tinha ensinado a ela, sobre os livros que gostava de ler. Thomas falava sobre a terra, sobre como tinha construído a propriedade sozinho, sobre os invernos difíceis e as colheitas boas. Os hematomas no rosto de Clara tinham sumido completamente. No lugar daquela mulher assustada que tinha descido da carruagem, estava aparecendo alguém diferente. Ela sorria mais, ria das pequenas coisas, cantarolava baixinho enquanto trabalhava na casa. Seus olhos verdes tinham ganhado um brilho que não estava lá antes. E Thomas percebeu que estava começando a sentir algo que não sentia há muitos anos. Não era só gratidão por ter companhia, não era só satisfação de ter alguém para dividir as tarefas. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Ele estava começando a se importar com ela de uma forma que ia além de simples proteção. Uma tarde, eles foram juntos até a cidade para comprar alguns suprimentos. Era a primeira vez que Clara voltava lá desde o dia que tinha chegado. Ela ficou tensa no começo, mas Thomas percebeu e disse calmamente: Está tudo bem, eu estou aqui com você.
Na loja, o dono os cumprimentou com curiosidade mal disfarçada. E então, Reed, as coisas estão funcionando bem? Thomas apenas assentiu. Estão sim. Clara manteve a cabeça erguida dessa vez, sem se esconder, sem baixar os olhos. Ela conversou com a vendedora sobre tecidos, sobre receitas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Thomas observou com orgulho discreto. Foi na saída da loja que algo aconteceu. Eles estavam amarrando as compras no cavalo quando um homem se aproximou. Era o xerife da cidade, um sujeito de meia-idade chamado Morrison. Thomas, posso falar com você um momento? Thomas olhou para Clara, que ficou visivelmente tensa. Pode falar na frente dela, não temos segredos. O xerife hesitou, depois falou. Chegou uma mensagem de uma cidade maior, a uns 3 dias de viagem daqui. Um homem está procurando por uma jovem. A descrição se encaixa bastante com a senhora. Ele olhou para Clara com simpatia. Diz que é irmão dela, que ela fugiu de casa, que está preocupado, está oferecendo dinheiro para quem der informações. Clara ficou pálida e deu um passo para trás. Thomas imediatamente se colocou entre ela e o xerife. Ela está aqui por vontade própria, não fugiu de ninguém, veio para se casar comigo. O xerife levantou as mãos em gesto pacificador. Calma, Thomas. Eu acredito em você. Só estou avisando. Legalmente, se ela está aqui por escolha própria, e se vocês forem casados oficialmente, ninguém pode obrigá-la a ir embora. Mas se não forem casados de verdade... Ele deixou a frase no ar. Thomas entendeu perfeitamente o que o xerife estava dizendo. Ele olhou para Clara, que estava tremendo levemente. Quanto tempo temos? Thomas perguntou. Não sei dizer. Esse homem está oferecendo uma boa quantia. Tem gente que faria qualquer coisa por dinheiro. Se eu fosse você, resolveria a situação o mais rápido possível. O xerife tocou no chapéu em despedida. Boa sorte para vocês dois. E se foi. Clara estava respirando rápido, claramente assustada. Ele me encontrou. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele nunca desiste de nada. Thomas segurou os ombros dela gentilmente, fazendo ela olhar para ele. Escuta, você está segura. Mas o xerife tem razão. Se a gente for casado oficialmente, legalmente, seu irmão não pode fazer nada. Não pode te obrigar a voltar. Clara olhou para ele com os olhos arregalados. Você está dizendo que deveríamos nos casar de verdade? Mas, Thomas, você não precisa fazer isso. Você já fez tanto por mim. Eu sei que não preciso, Thomas disse calmamente. Mas eu quero. Não é só por causa do seu irmão. É porque, Clara, essas últimas semanas foram as melhores que eu tive em anos. Você trouxe vida para aquela casa. Você me fez lembrar que existe mais na vida do que só trabalhar e dormir. Eu me importo com você, de verdade. E se você aceitar, eu seria honrado de te chamar de minha esposa, de verdade, não só no papel. Se essa história está tocando seu coração até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Seu apoio faz toda a diferença. Clara ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de medo dessa vez, eram lágrimas de emoção. Você realmente quer isso? Ela perguntou com a voz embargada. Eu realmente quero, Thomas confirmou. Mas só se você quiser também. Não vou te pressionar. A escolha é sua. Clara limpou as lágrimas e respirou fundo. Eu quero, Thomas. Eu quero muito. Essas semanas, você me mostrou o que é ser tratada com respeito. Me mostrou que nem todo homem é como meu irmão. Eu me importo com você também. Mais do que eu achei que conseguiria me importar com alguém de novo. Thomas sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto marcado pelo sol. Então vamos fazer isso direito. Vamos nos casar. Eles voltaram para a propriedade com um novo propósito. No dia seguinte, voltaram à cidade e foram direto para a pequena igreja.
O padre, um homem idoso chamado Padre Miguel, os recebeu com gentileza. "Querem se casar?" ele perguntou. "Sim", Thomas respondeu. "O mais rápido possível." O padre sorriu. "O amor não pode esperar, é isso?" Thomas olhou para Clara. "Algo assim." A cerimônia foi simples e rápida. Não havia flores, não havia convidados, apenas o padre, Thomas, Clara e o xerife Morrison, que serviu de testemunha. Mas quando o padre disse, "Eu os declaro marido e mulher", e Thomas olhou para Clara, havia algo ali que nenhuma cerimônia grande e elaborada poderia ter criado. Era verdadeiro, era real, era deles. Thomas beijou Clara suavemente e ela sorriu contra seus lábios. "Acho que agora eu finalmente sei o que é ter um lar de verdade", ela sussurrou. E naquele momento, com o sol entrando pelas janelas da pequena igreja, Thomas soube que sua vida tinha mudado para sempre e que não importava o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. Os meses seguintes foram como um sonho que Thomas nunca tinha ousado ter. Clara não era mais apenas alguém morando na casa dele. Ela era sua esposa de verdade, em todos os sentidos. Eles trabalhavam lado a lado durante o dia, dividindo as tarefas e as responsabilidades. À noite, sentavam juntos na varanda, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. A casa, que antes era apenas um abrigo, tinha se transformado em um verdadeiro lar. Havia flores nas janelas que Clara tinha plantado, cortinas novas que ela tinha costurado, o cheiro de pão fresco toda manhã. E havia risos, algo que aquelas paredes nunca tinham ouvido antes. Clara floresceu de uma forma que era visível para qualquer um que a conhecesse. Seu rosto tinha ganhado cor do sol, seus olhos brilhavam com vida, e ela não se encolhia mais ao ouvir vozes altas ou movimentos bruscos. Ela tinha aprendido a confiar novamente, e isso tinha feito toda a diferença. Thomas, por sua vez, descobriu que podia ser feliz de formas que nunca tinha imaginado. Acordar e encontrar Clara na cozinha, ouvir ela cantarolando enquanto trabalhava, sentir a mão dela na sua quando caminhavam pela propriedade. Eram coisas simples, mas eram tudo. Um dia, no final do verão, eles estavam trabalhando juntos na horta, quando Clara parou de repente e colocou a mão na barriga. Thomas olhou para ela, preocupado. "Está tudo bem?" Clara olhou para ele com um sorriso estranho no rosto. "Thomas, eu preciso te contar uma coisa." Ele largou a enxada imediatamente e foi até ela. "O que foi? Está se sentindo mal?" Clara balançou a cabeça, o sorriso ficando maior. "Não estou mal. Na verdade, estou muito bem. É que... Thomas, eu estou esperando um bebê." Thomas ficou completamente imóvel, processando as palavras. "Um bebê?" Ele repetiu, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. "Sim", Clara confirmou, os olhos brilhando. "Um bebê. Nosso bebê." Thomas não conseguiu conter a felicidade que explodiu dentro dele. Ele pegou Clara nos braços e a girou rindo alto. "Um bebê! Clara, isso é... Eu não tenho palavras." Ele a colocou de volta no chão com cuidado, de repente preocupado. "Espera, eu deveria estar te girando assim? Você está bem? Precisa de alguma coisa?" Clara riu daquela forma que Thomas tinha aprendido a amar. "Estou bem, Thomas. Bebês são resistentes. Mas sim, vamos ter um filho, ou uma filha." Thomas colocou as mãos no rosto dela, os olhos ficando úmidos. "Você me deu tudo o que eu nunca soube que queria. A casa não é mais vazia, meu coração não é mais vazio. E agora uma criança, nossa criança." Ele beijou a testa dela suavemente. "Eu vou cuidar muito bem de vocês dois, prometo." Os preparativos começaram imediatamente. Thomas começou a construir um berço com a madeira que tinha guardada. Clara começou a costurar roupinhas pequenas e cobertores macios. Eles conversavam sobre nomes, sobre como seria ensinar a criança sobre a vida na fazenda, sobre como queriam criar um filho diferente de como tinham sido criados.
Clara queria que a criança crescesse cercada de amor e segurança. Thomas queria ensinar a criança sobre honestidade e trabalho duro, mas também sobre gentileza e compaixão. Se você está acompanhando essa história, deixa aqui nos comentários. Que conselho você daria para Thomas e Clara nesse momento tão especial? Adoramos saber o que você está pensando. O outono chegou pintando as árvores de dourado e vermelho. A barriga de Clara começou a crescer e Thomas ficava cada vez mais protetor. Ele não deixava ela fazer trabalhos pesados, insistia que ela descansasse mais, ficava preocupado com qualquer pequeno desconforto. Clara achava engraçado e tocante ao mesmo tempo. Thomas, mulheres têm tido bebês por milhares de anos. Eu vou ficar bem. Eu sei, ele respondia, mas isso é nosso bebê. E você é minha esposa. Deixa eu me preocupar um pouco. O inverno chegou mais cedo naquele ano. A neve começou a cair em meados do outono, cobrindo tudo com um manto branco e frio. Thomas se certificou de que tinham lenha suficiente, comida guardada, tudo que pudessem precisar. Eles passavam as noites longas e frias, sentados perto da lareira, Thomas lendo em voz alta para Clara, ou simplesmente conversando sobre o futuro. Clara trabalhava no tricô, fazendo uma manta para o bebê. Você acha que vai ser menino ou menina? Ela perguntou uma noite. Thomas pensou por um momento. Não sei, mas tanto faz. Vou amar do mesmo jeito. Se for menino, Clara disse pensativa. Que tal Gabriel? Era o nome do meu pai. Thomas sorriu. Gabriel, eu gosto. E se for menina? Clara mordeu o lábio, pensando. Helena, era o nome da sua mãe, você falou. Thomas sentiu o coração apertar de emoção. Você se lembra disso? Eu me lembro de tudo que você me conta, Clara respondeu suavemente. Então Gabriel ou Helena? Perfeito. Conforme o inverno avançava, a barriga de Clara crescia mais. Às vezes ela ficava desconfortável, às vezes tinha enjoos, às vezes simplesmente estava cansada. Thomas estava sempre ali, trazendo água, fazendo chá, massageando seus pés inchados, segurando ela quando ela precisava de conforto. Você vai ser um pai maravilhoso, Clara disse uma noite, acariciando a barriga. Já é um marido maravilhoso. Estou tentando, Thomas respondeu, beijando a mão dela. Você merece isso e muito mais. Uma noite especialmente fria. Eles estavam deitados na cama. Thomas, com a mão na barriga de Clara. De repente, ele sentiu algo. Um movimento pequeno, como um tremor. Clara, eu senti. O bebê se mexeu. Clara riu, feliz. Está se mexendo bastante hoje. Acho que vai ser uma criança bem ativa. Thomas manteve a mão ali, sentindo cada pequeno movimento, maravilhado com o milagre da vida crescendo ali. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Clara perguntou. Por tudo. Por ter vindo. Por ter ficado. Por ter me dado uma família. Clara virou-se para olhar para ele na penumbra do quarto. Você me salvou, Thomas. Me deu uma vida quando eu achei que não tinha mais nenhuma. Sou eu quem deveria agradecer. Então vamos chamar de empate, Thomas disse com um sorriso. E naquela noite, enquanto a neve caía lá fora e o vento uivava, dentro daquela casa havia calor, amor e esperança. Mas nem tudo seria tranquilo. O inverno estava apenas começando, e com ele, desafios que testariam a força daquele novo casal. O inverno foi rigoroso. A neve caía pesada e constante, cobrindo tudo com metros de branco gelado. Havia dias em que Thomas mal conseguia sair de casa para cuidar dos animais, lutando contra o vento cortante e a neve que chegava até a cintura. Mas dentro da casa havia calor e conforto. Thomas tinha se certificado de que tinham suprimentos suficientes, e Clara se revelou incrivelmente criativa na hora de preparar refeições com o que tinham disponível. Eles passavam os dias longos e as noites ainda mais longas juntos, e a intimidade entre eles
só crescia. Clara estava agora no 7º mês de gravidez e sua barriga era grande e redonda. Ela se movia mais devagar, mas nunca reclamava. Continuava fazendo o que podia pela casa, mesmo quando Thomas insistia que ela deveria descansar mais. Não posso ficar parada o dia todo, ela dizia. Enlouqueço, Thomas entendia. Ele mesmo não era bom em ficar sem fazer nada, mas ele se certificava de estar sempre por perto, caso ela precisasse de ajuda. Foi numa dessas manhãs nevadas que algo aconteceu. Thomas tinha acabado de voltar de alimentar os animais no celeiro quando ouviu batidas fortes na porta. Ele e Clara trocaram olhares surpresos. Ninguém viajava no inverno assim, especialmente com aquela tempestade. Thomas foi até a porta com cautela, a mão instintivamente indo para o rifle que mantinha perto da entrada. "Quem é?" ele chamou. "Por favor, abra a porta!" Veio uma voz feminina, trêmula de frio. "Estamos congelando aqui fora!" Thomas abriu a porta e se deparou com uma visão surpreendente. Havia 3 pessoas ali. Uma mulher de meia-idade, encharcada e tremendo violentamente, segurando o braço de um homem mais velho que parecia estar quase desmaiando. E atrás deles, um jovem de não mais que 16 anos, com os lábios roxos de frio. "Nossa carruagem virou na estrada", a mulher explicou rapidamente, os dentes batendo. "Meu marido machucou a perna. Vimos a luz da sua casa. Por favor, precisamos de ajuda." Thomas não hesitou. "Entrem rápido." Ele ajudou o homem ferido a entrar, o jovem seguindo atrás. Clara já estava trazendo cobertores, mesmo com a barriga grande dificultando seus movimentos. "Sentem perto do fogo", ela instruiu. "Vou fazer chá quente." Thomas examinou a perna do homem e viu que estava inchada e arroxeada, provavelmente quebrada. "Vou ter que imobilizar isso", ele disse. "Vai doer." O homem apenas assentiu, pálido de dor. Pelos próximos dias, a família ficou com eles. Não havia escolha. A tempestade continuava lá fora e o homem não podia viajar com a perna quebrada. A mulher se chamava Margaret. Seu marido era William e o filho deles era David. Eles estavam viajando para encontrar parentes quando a tempestade os pegou de surpresa. Margaret e Clara trabalhavam juntas na cozinha, fazendo o pouco que tinham render para 5 pessoas. David ajudava Thomas com os animais. William ficava perto do fogo, a perna imobilizada, mas grato por estar vivo. "Vocês nos salvaram", Margaret disse uma noite, enquanto ajudava Clara a lavar os pratos. "Se não tivessem nos acolhido, teríamos morrido lá fora." Clara sorriu gentilmente. "Qualquer pessoa teria feito o mesmo." "Não", Margaret disse seriamente. "Muitos teriam fechado a porta, especialmente com a senhora tão próxima de ter o bebê. Vocês são pessoas especiais." Clara olhou para Thomas, que estava do outro lado da sala conversando com William. "Eu sei que sou sortuda", ela disse suavemente. A tempestade finalmente passou depois de 4 dias. O céu clareou e o sol apareceu, fazendo a neve brilhar como diamantes. Thomas ajudou a família a chegar até a cidade mais próxima, onde poderiam pegar outra carruagem, e William poderia ver um médico de verdade. Antes de partir, William apertou a mão de Thomas com força. "Nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Se algum dia precisarem de qualquer coisa, me procurem." Ele escreveu um endereço num pedaço de papel. Qualquer coisa, a qualquer hora. Depois que eles partiram, a casa pareceu muito silenciosa. Thomas e Clara estavam exaustos. Cuidar de 4 pessoas extras durante uma tempestade não tinha sido fácil, mas havia uma sensação de satisfação também. Eles tinham ajudado pessoas que precisavam, e isso significava algo. "Você foi incrível", Thomas disse para Clara naquela noite. Grávida de 7 meses e cuidando de uma casa cheia de gente. Clara encostou a cabeça no ombro dele. "Nós fomos uma boa equipe." O final do inverno chegou devagar. A neve começou a derreter, revelando a terra marrom por baixo.
Os dias ficaram um pouco mais longos, um pouco mais quentes, e a barriga de Clara continuou crescendo. Ela estava agora no 8º mês, e o bebê se mexia constantemente. Acho que essa criança vai ser um lutador, Clara brincou uma noite, sentindo um chute particularmente forte. Bom, Thomas disse, beijando a barriga dela. Vai precisar ser forte para viver nesta terra. Mas ele disse isso com amor, não com preocupação. Ele sabia que seu filho ou filha cresceria cercado de amor e cuidado. Foi numa manhã de início de primavera que Thomas decidiu fazer algo especial. Ele tinha guardado um pedaço de madeira especial há anos, esperando o momento certo para usá-la. Agora, ele começou a talhar um pequeno cavalo de brinquedo. Suas mãos grandes e calejadas trabalhavam com surpreendente delicadeza, criando as pernas, o corpo, a cabeça do animal. Quando terminou, ele lixou até ficar completamente liso, sem nenhuma farpa que pudesse machucar mãos pequenas. Para o bebê, ele disse, mostrando o brinquedo para Clara. Ela pegou com cuidado, os olhos se enchendo de lágrimas de emoção. Está perfeito, Thomas. Completamente perfeito. Ela acariciou a barriga. Ouviu isso, pequeno? Seu pai já está te mimando antes mesmo de você nascer. Thomas sorriu, mas havia emoção em seus olhos também. Mal posso esperar para segurar essa criança nos braços. Não vai demorar muito mais, Clara disse. Mais um mês, talvez menos. E ela estava certa, porque o destino tinha seus próprios planos, e a chegada do bebê estava mais próxima do que qualquer um deles imaginava. A primavera explodiu de repente, como sempre acontecia naquela terra. Num dia ainda havia neve nos cantos sombreados. No dia seguinte, as flores começavam a brotar e os pássaros voltavam a cantar. Clara estava radiante, mesmo com o desconforto do final da gravidez. Ela passava horas organizando as roupinhas do bebê que tinha costurado durante o inverno, arrumando e rearrumando o berço que Thomas tinha feito, preparando tudo para a chegada da criança. Thomas tinha ido até a cidade e voltado com uma parteira, uma senhora experiente chamada Dona Ruth, que concordou em vir passar alguns dias com eles para estar presente quando o bebê nascesse. Pode ser a qualquer momento agora, ela disse depois de examinar Clara. Essa criança está pronta para conhecer o mundo. Clara estava nervosa, mas animada. Você acha que vou conseguir? Ela perguntou para Thomas numa noite, com a voz pequena. Eu nunca fiz isso antes. Thomas segurou as mãos dela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você passou por coisas terríveis e sobreviveu. Você atravessou um país inteiro para recomeçar. Você consegue fazer isso também, e eu vou estar aqui do seu lado o tempo todo. Foi numa noite de lua cheia que começou. Clara acordou no meio da noite com uma dor forte na barriga. Ela segurou o ventre e respirou fundo, esperando a dor passar. Mas veio outra, e outra. Thomas, ela chamou baixinho. Thomas, acorda, acho que está na hora. Thomas saltou da cama como se tivesse levado um choque. Agora? É agora? Ele estava atrapalhado, nervoso, quase derrubando o lampião enquanto tentava acendê-lo. Clara teria rido se não estivesse com tanta dor. Sim, é agora. Vai chamar Dona Ruth. Dona Ruth assumiu o comando imediatamente, com a calma de quem já tinha feito aquilo centenas de vezes. Ela preparou tudo o que era necessário, deu instruções claras e manteve Clara focada. Thomas ficou ao lado de Clara o tempo todo, segurando sua mão, limpando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento. As horas passaram lentamente. A dor de Clara era intensa, e havia momentos em que ela achava que não conseguiria continuar. Mas então ela olhava para Thomas, via a fé nos olhos dele, e encontrava forças para continuar. Você está indo muito bem, Dona Ruth dizia. Só mais um pouco. O amanhecer estava começando a clarear o céu quando Dona Ruth disse:
Agora, Clara, é hora de fazer força. Seu bebê está pronto. Clara apertou a mão de Thomas com força e fez o que tinha que fazer. O mundo se reduziu àquele momento, àquele esforço final. E então, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, enchendo o quarto de luz dourada, um choro forte e saudável encheu o ar. É um menino! Dona Ruth anunciou, levantando a criança. Um menino lindo e saudável. Ela limpou o bebê rapidamente e o envolveu num cobertor macio antes de colocá-lo nos braços de Clara. Clara olhou para aquele rostinho vermelho e amassado, para os olhinhos fechados, para os punhos minúsculos cerrados com força, e sentiu um amor tão intenso que quase doía. Olha, Thomas, ela sussurrou. Olha nosso filho. Thomas estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem nem tentar escondê-las. Ele tocou com cuidado o rostinho do bebê, maravilhado com o quão pequeno e perfeito ele era. Oi, Gabriel! Ele disse com a voz embargada. Bem-vindo ao mundo, filho. Os dias seguintes foram uma confusão feliz de pouco sono. Aprender a cuidar de um recém-nascido e descobrir como suas vidas tinham mudado completamente. Gabriel era um bebê forte e saudável, com um choro potente que não deixava dúvidas sobre o que queria. Ele tinha os olhos de Clara, verdes e atentos, e o queixo de Thomas, forte e definido. Dona Ruth ficou por mais uma semana, ensinando Clara sobre amamentação e cuidados com o bebê, certificando-se de que tudo estava bem antes de partir. Thomas não conseguia parar de olhar para o filho. Ele passava horas apenas observando Gabriel dormir, maravilhado com cada respiração, cada movimento. Ele aprendeu a trocar fraldas, a acalmar o bebê quando chorava, a embalar Gabriel até ele dormir. Via-se cantando canções de ninar que nem sabia que conhecia, fazendo caretas bobas para fazer o bebê sorrir, prometendo proteger aquela criança de tudo de ruim no mundo. Clara observava Thomas com Gabriel e sentia o coração transbordar. Ela tinha feito a escolha certa ao aceitar vir para aquela terra desconhecida, ao confiar naquele homem que tinha sido um estranho. Olhava para trás e via o caminho que tinha percorrido. A menina assustada, que tinha fugido de uma casa onde era maltratada. A jovem machucada que tinha descido da carruagem sem saber o que esperar. A mulher que tinha aprendido a confiar novamente, a amar novamente. E agora, mãe de um filho lindo, esposa de um homem bom, numa casa cheia de amor e calor. Uma noite, quando Gabriel tinha cerca de 2 semanas, Thomas e Clara estavam sentados juntos na cama, observando o bebê dormir no berço ao lado. Você se lembra do dia que nos conhecemos? Clara perguntou suavemente. Como eu poderia esquecer? Thomas respondeu. Eu olhei para você e vi alguém que precisava de ajuda, mas eu não sabia que você ia me salvar também. Eu te salvei? Clara perguntou surpresa. Completamente, Thomas confirmou. Eu estava vivendo, mas não estava vivo, só existindo, não vivendo de verdade. Você me deu uma razão para acordar feliz. Me deu uma família. Me deu um propósito. Ele pegou a mão dela. Você me salvou da solidão. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Então nós nos salvamos um ao outro. Eles ficaram ali, no silêncio confortável de quem não precisa de palavras, ouvindo a respiração suave do bebê, sentindo a paz que tinham construído juntos. Lá fora, o mundo continuava girando, com seus perigos e incertezas. Mas ali dentro, naquela casa simples no meio do nada, havia algo precioso e raro. Havia amor verdadeiro, família e a esperança de dias melhores por vir. Os meses se transformaram em anos e a pequena propriedade prosperou. Gabriel cresceu forte e saudável, transformando-se de bebê para uma criança curiosa e cheia de energia. Com 3 anos de idade, ele já seguia o pai por todo lado, querendo ajudar em tudo, fazendo milhares de perguntas sobre cada coisa que via. Thomas
tinha uma paciência infinita com o filho, explicando sobre os animais, as plantas, o ciclo das estações, tudo com o carinho de quem finalmente tinha encontrado seu propósito na vida. Clara tinha florescido completamente. A mulher assustada com hematomas no rosto era agora uma memória distante. No lugar dela estava uma mulher forte, confiante, com um sorriso pronto e olhos que brilhavam com felicidade verdadeira. Ela tinha expandido a horta, criava galinhas que produziam os melhores ovos da região e tinha se tornado conhecida na cidade por suas conservas e geleias. Mais do que isso, ela tinha se tornado parte da comunidade, com amigas que a visitavam, vizinhos que pediam conselhos, uma vida social que ela nunca tinha imaginado possível. Um dia, quando Gabriel tinha 4 anos, eles receberam uma visita inesperada. Era o xerife Morrison, mas dessa vez ele não trazia notícias preocupantes. "Thomas, Clara", ele disse tirando o chapéu. "Pensei que vocês gostariam de saber. Aquele homem que estava procurando por você há alguns anos, Clara. Ele morreu. Parece que o fígado dele finalmente desistiu de tanto beber." Clara sentiu algo estranho. Não era alívio, não era tristeza. Era mais uma espécie de encerramento. "Obrigada por me avisar, xerife." Depois que ele foi embora, Thomas a abraçou. Acabou. Completamente acabou. Clara assentiu. "Sim, e sabe de uma coisa? Eu já tinha esquecido dele. Já tinha seguido em frente há muito tempo." A família continuou crescendo. 2 anos depois de Gabriel, nasceu uma menina que eles chamaram de Helena, em homenagem à mãe de Thomas. Ela era pequena e delicada, mas tinha um temperamento forte que mantinha todos ocupados. Gabriel adorava a irmãzinha, sempre querendo ajudar a cuidar dela, protegê-la, ensinar-lhe tudo o que sabia. A casa nunca estava silenciosa agora, sempre cheia de risos, choros, barulho de crianças brincando, a bagunça feliz de uma família de verdade. Thomas olhava para tudo aquilo e, às vezes, tinha que parar apenas para absorver a felicidade. Ele se lembrava do homem solitário que tinha sido, vivendo naquela casa vazia, sem nada além de trabalho para preencher os dias. Parecia uma vida diferente, vivida por uma pessoa diferente. Aquele Thomas não existia mais. No lugar dele estava um marido, um pai, um homem que acordava grato todos os dias pela segunda chance que a vida tinha lhe dado. Clara também refletia sobre a jornada. Ela pensava na menina que tinha sido, crescendo feliz na fazenda com os pais, antes de tudo mudar. Pensava nos anos difíceis morando com o irmão, sofrendo abusos, achando que aquela seria sua vida para sempre. Pensava no dia que tinha fugido, aterrorizada, mas determinada, sem saber o que a esperava. E pensava no momento que tinha descido daquela carruagem, machucada e assustada. E tinha ouvido aquelas palavras que mudaram tudo. "Você não está mais sozinha." Uma tarde de verão, quando Gabriel tinha 8 anos e Helena 6, a família estava sentada na varanda apreciando o pôr do sol. As crianças brincavam no quintal, seus risos enchendo o ar. Clara estava costurando, Thomas fumava tranquilamente seu cachimbo. Era um daqueles momentos perfeitos que parecem suspensos no tempo. "Thomas", Clara disse suavemente. "Sim?", ele respondeu olhando para ela. "Obrigada." "Por quê?", ele perguntou confuso. "Por ter me dado uma vida, uma família, um lar. Por ter me mostrado que nem todos os homens são ruins. Por ter me dado a chance de ser feliz." Sua voz estava carregada de emoção. Thomas colocou o cachimbo de lado e pegou a mão dela. "Você não precisa me agradecer por nada disso. Você me deu tanto quanto eu te dei, talvez até mais." Ele olhou para as crianças brincando. "Você me deu uma razão para viver, não só existir. Me deu uma família quando eu achei que morreria sozinho. Me mostrou que ainda havia bondade e beleza no mundo." Ele se virou para olhar nos olhos dela. "Nós nos salvamos um ao outro, Clara, e eu seria grato por isso todos os dias da minha vida."
Os anos continuaram passando. Gabriel cresceu e se tornou um jovem responsável e trabalhador, ajudando o pai na propriedade. Helena se tornou uma moça gentil e inteligente, com talento especial para lidar com animais. A propriedade prosperou, expandindo aos poucos. Thomas e Clara envelheceram juntos, seus cabelos ficando grisalhos, suas mãos ficando mais marcadas pelo tempo e trabalho. Mas o amor entre eles apenas cresceu mais forte com os anos. Numa noite, muitos anos depois, Thomas e Clara estavam sentados na mesma varanda, agora como avós, observando seus netos brincarem no quintal. "Você se arrepende de alguma coisa?" Thomas perguntou de repente. Clara pensou por um longo momento. "Não, nenhum único dia." "E você?" Thomas balançou a cabeça. "Nem um segundo. Aquele dia na cidade, quando você desceu daquela carruagem, foi o dia que minha vida realmente começou." Clara sorriu e segurou a mão dele, aquela mão calejada e forte que tinha segurado a dela em tantos momentos, bons e ruins. "Você me disse naquele dia que eu não estava mais sozinha, mas a verdade é que nenhum de nós estava sozinho desde então. E assim, enquanto o sol se punha mais uma vez sobre aquela terra que tinha visto tanto, pintando o céu de laranja e rosa, aquela família continuou ali. Uma família construída não sobre sangue ou obrigação, mas sobre escolha, amor e a coragem de recomeçar." Thomas Dawson tinha encontrado Clara Bennett numa plataforma empoeirada anos atrás, e juntos eles tinham construído algo raro e precioso, um lar verdadeiro. Uma família de verdade. E a promessa que ele tinha feito naquele primeiro dia nunca foi quebrada. Ela nunca mais esteve sozinha, e nem ele. Se você acompanhou essa história até o final e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. E nos conte aqui nos comentários, qual foi o momento que mais tocou seu coração? Qual lição essa história trouxe para você? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até nosso próximo encontro.